comigo, né? Embora nós estamos aqui, mas a gente já conhece de longa data, nós já trabalhamos juntos, né? No Colégio Maria Cearense, desenvolveu alguns outros projetos em outras instituições, e ele fez esse convite. Eu já peço a vocês duas coisas. Primeiro, desculpa, porque eu não conheço a dinâmica, né? Eu cometi alguma gafe nessa questão da organização, embora tenha me informado, eu até fiquei de vir aqui para assistir uma, mas o horário realmente é um pouco complicado para a minha dinâmica do dia a dia, né? Então eu já deixo adiantado qualquer coisa. Eu tenho duas opções, segundo o colega: a de fazer a exposição completa até as 8 horas, e depois a gente voltar para algumas perguntas ou algumas ideias complementares, e a outra forma seria alguma intervenção ao longo da própria fala, que eu poderia extrapolar o tempo, né? E aí recomeçar ainda com a fala também sendo facultada a mim, pelo menos um pequeno intervalo depois do lanche. Mas aí a própria dinâmica da exposição pode deixar que vocês decidam, né? Se alguém levantar o braço, com certeza eu vou parar e vou ouvir, né? Mas eu vim preparado para fazer a exposição contínua, certo? E a outra questão que eu queria colocar é agradecer também a atenção. A gente sabe que é difícil hoje a gente encontrar tempo para o ócio, né? Chamando de ócio o quê? O tempo para pensar sobre o eu, sobre a minha subjetividade, sobre como o eu atua nos meios sociais, na família, no trabalho, nos demais ambientes, onde se dá a objetividade da minha ação, para que dentro dessa relação, e quando ela ocorre como salutar, possa acontecer o absoluto. Então, já adianto que dentro da minha formação, que é especificamente a geografia, quando eu fiz a opção do mestrado na área de filosofia, foi por paixão. Eu não atuo na área de filosofia, mas sou apaixonado por ela e me dou um pouco, né, dos tempos que me sobra também a essa ciência, que na verdade é a mãe de todas. Então aqui é uma tentativa humilde, né, de discutir um tema que, obviamente, não se esgota. Na verdade, trata-se de um tema, a emancipação humana, portanto, que acompanha a humanidade desde as suas primeiras formas de organização. Então, se a gente voltar a um momento em que isso se torna científico, lá na Grécia Antiga, com Sócrates, Platão, Aristóteles, né, a gente vai começar a perceber o quanto isso se faz necessário na convivência entre os homens. Né? Por quê? Porque essa convivência sempre se deu, ao longo da história da humanidade, de uma forma de exploração. Né? Em todos os modos de produção que a humanidade tentou se organizar, desde o comunismo primitivo, passando pelo escravismo, pelo feudalismo, a forma capitalista nas suas três variáveis, comercial, industrial e financeira, a tentativa de proposta na contramão desse capitalismo, socialismo, que acaba se concretizando no plano real num capitalismo de Estado, e enfim, sempre a gente vai observar a exploração do homem pelo homem. E o que é mais interessante, aí a questão continuada, um desafio para o homem moderno, é porque é nessa modernidade que a gente vai perceber que essa exploração se dá de uma forma tão inteligente, haja visto o sistema, que você não percebe. Por exemplo, livraram as mãos e as pernas dos escravos, tiraram as algemas e aprisionaram o homem moderno pela mente. Né? Então é como se a escravidão estivesse dentro de cada um. E aqui a proposta é justamente buscar esse Messias que está dentro de cada um e que pode nos salvar. Então essa é a discussão que a gente trouxe aqui para lançar uma reflexão e naturalmente ouvir, porque eu já pude perceber que é um grupo bastante heterogêneo e certamente vão contribuir muito com essa discussão. Então, é óbvio que a emancipação humana, ela não vai se dar apenas no plano do humano, porque a convivência aqui é entre seres humanos. E toda convivência entre seres humanos trata-se de uma relação de força, que a gente pode traduzir na política. Então, para que ocorra essa emancipação humana, se faz necessário primeiro se pensar como emancipar politicamente, né? Como ser livre, e aí pensando nos dias de hoje até para votar, né? Pensar essa questão com profundidade. E aí a gente é convidado a ler quem é esse homem moderno. É esse homem que é vítima da destruição do ethos histórico. Onde é que ficam os costumes? Onde é que está a importância da geração anterior à minha? Principalmente quando eu olho para os mais jovens. Eles nos escutam? Nós escutamos os nossos pais, os nossos avós? Ainda ocorre aquele momento de diálogo, de conversa, em que as pessoas aprendem por aquelas histórias distantes, contadas na lareira, na calçada? Não, vivemos uma nova realidade, em que esse encontro já não se dá de forma direta. Até pelo contrário, né? Se dá de forma indireta, virtual. Aí os meios comprovando isso. Ainda, esse homem moderno, ele tem aí uma destruição da cultura. Né? Não há cultura. A cultura é, na verdade, um processo de enculturação. Vamos absorvendo uma cultura de fora. No caso da América Latina, né, sem generalizar, é óbvio, uma cultura norte-americanizada, né, que vai desde a alimentação
Você vê as palavras que a gente usa no dia a dia, vê os produtos, são fast food, enfim, tudo norte-americanizado. Aí isso passa pela arte musical, passa pelos lemos, passa pelos filmes que assistimos, enfim, toda uma imposição cultural que vem através dos meios diversos, sejam escritos, sejam visuais, sejam televisivos, etc. E, obviamente, essa cultura secularizada ela nos afasta de um plano transcendente. É como se a ciência desse conta de tudo, embora a gente saiba que não consegue dar conta de tudo. Daí as pessoas se estilhaçando, né? As pessoas tirando sua própria vida, as pessoas se refugiando nas drogas diversas, enfim. Então a gente pode observar que nós temos um desafio muito grande ao pensar essa realidade imposta pela modernidade. E aí, obviamente, há um desencantamento do mundo. É como se a gente já não acreditasse. Né? Aí exemplos desses que tiram a própria vida não são poucos. Eu que atuo na educação há 23 anos, hoje mesmo eu fui surpreendido com um aluno nosso que tentou suicídio essa semana, um aluno pré-universitário. Você não imagina, pelo histórico desse aluno, por acompanhá-lo, por ter sido meu aluno quando mais jovem, de repente a informação vem da família e você se choca. E como compreender essa verdade? E como compreender em que nível está cada um de nós diante desse desencantamento? Essa é uma pergunta que a gente lança. Portanto, o que a gente traz aqui como proposta para pensar essa questão é exatamente o quê? Fazer uma crítica a esse progresso técnico. Essa é a primeira questão. Precisamos, talvez, pensar em como diminuir esse ritmo em que o garoto está aficionado. É no celular que ele tem? Não. É no próximo que já foi lançado. Eu estava dizendo para ele, você não paga, porque a cada semana, no máximo a cada mês, tem um novo produto que substitui o anterior, para atender à demanda do mercado capitalista que vive do lucro, consequentemente apoiado numa sociedade de consumo. Então tudo é consumo. E aí nessa perspectiva o progresso técnico passa pela crítica à política, porque são as políticas que vão determinar, inclusive, a velocidade desse progresso técnico. Sejam as áreas em que mais se investe. Pense isso a nível de Brasil, pense isso a nível de mundo. Quais são os recursos destinados à educação, à saúde, à geração de emprego, à segurança, ao lazer, em detrimento aos volumes cada vez maiores de recursos aplicados ao desenvolvimento de novas tecnologias, às vezes até sem que a gente possa prever o resultado dessas em nossa vida, do ponto de vista da qualidade de vida. É como se você olhasse as coisas numa última única. Por exemplo, estamos aqui sobre o conforto do ar-condicionado, muitas vezes sem pensar nas consequências do uso desse produto exacerbadamente, como acontece dentro do carro, dentro do ambiente de trabalho, se duvidar dentro das nossas casas, em todo lugar onde você vai. E aí isso passa pelo consumo de energia, passa pela questão ambiental, passa pela questão da poluição do ar, passa pela transmissão de doenças dentro do próprio ambiente, onde encontramos pessoas com diversas situações de saúde, etc. Não, só se pensa primeiramente no conforto que o ar-condicionado nos traz. Então não há uma reflexão para o além. Então a gente está aqui também para se desafiar na perspectiva de desalienar, para se pensar numa possibilidade de emancipação do homem. Então, essa política precisa ser pensada. E naturalmente, junto a isso vem a degeneração dos valores éticos e morais. Não há mais limite. Né? O comportamento das pessoas já não vão além daquilo que é palpável. E aí isso a gente pode ver nas nossas simples atitudes. Né? Eu converso muito com os meus alunos e faço essa pergunta a eles. Qual é o comportamento de vocês, por exemplo, quando usam água? No chuveiro, ao ensaboar, passar shampoo, vocês desligam? Não, porque nós caímos num mundo da acomodação. Então isso é perda de tempo, isso é trabalho. E aí você já pensou, somente quando eu tomo banho, o que eu dispenso de água? Potável? Quando você tira a barba, no caso de nós, homens, que deixa a torneira lá para ficar lavando o aparelho, né? Então, será que a gente pensa nessas pequenas questões que multiplicadas por 7 bilhões de pessoas potenciais consumindo água sobre o planeta significa ameaçar a possibilidade de água potável nos próximos 40 anos? Porque a gente tem que reconhecer a matemática da água. Ou seja, dos 100% de água do planeta, 97% estão nos oceanos, cujos processos em toda a tecnologia moderna de dessalinização são caríssimos. Porque só há dois, a decantação e a osmose reversa, cada um mais caro que o outro. O que encareceria o seu uso mais do que já é, veja o preço de um copo de água. Multiplique o consumo de água de 2 litros por um copo de 200 ml. Se eu pensar 2 litros de água, são 10. A R$1 mesmo, eu estou falando de quanto? Por dia. Multiplique isso por quantos milhões de seres humanos precisam comprar, porque não tem ela acessível e gratuito. Aí desses 3% que a gente tem,
que seria supostamente água doce. 90% estão nas geleiras congeladas. Isso me dá apenas um número de 0,7%. Dos 0,7%, 90% estão ou na atmosfera em forma de vapor ou no subsolo, que também dificulta o acesso, porque torna-se mais caro o processo de retirada. Então ficamos com 0,08%. E desses, pasmem, 90% estão poluídos. Então o ser humano, hoje, só disponibiliza de água potável em um número de 0,008% da água total do planeta. E ainda estamos tratando a água dessa forma, como se ela estivesse na torneira magicamente, e eu pago uma conta, a rede de distribuição, e posso usar de forma irresponsável, sem pensar em gerações vindouras. Então, eu desafio a mim, sempre, aqueles que eu tenho acesso a chamar a atenção, obviamente, vocês já pensaram em tais questões, mas reforçando, a começar pelos pequenos gestos, porque se a gente ficar esperando pelos grandes, eles provavelmente não vão acontecer, pelo menos durante a nossa vida, porque vai demandar muito tempo ainda, essa consciência a surgir. E aí, não, vou deixar. Que denota uma catástrofe permanente. A síntese é essa. Se eu tivesse tempo para falar de vários exemplos aqui, a gente ia constatar isso. Vivemos uma catástrofe permanente. Ou seja, a cada dia uma nova. Seja vinda da natureza, seja vinda da ação antrópica, da ação humana sobre esta natureza. E, finalmente, da ação humana sobre o outro. Né? Que é essa ação de exploração ou essa atitude de exploração. Em que o indivíduo se afunda no abismo das significações vítimas da fantasmagoria do sistema capitalista. Ou seja, gerou em nossas cabeças a ideia de você viver grande parte da sua vida correndo atrás de grandes realizações sem se dar conta que a vida é constituída de coisas pequenas. E aí você observa que há uma retificação da matéria física em detrimento ao humano. Você vê hoje que eu posso observar que alguém está preparado pelo sistema para tirar a minha vida para tomar esse relógio. Então o relógio tem mais valor que uma vida humana. Sem discutir aqui, porque não há tempo, esse outro lado, que é fácil condenar, né? Mas que é tão vítima do sistema quanto eu, na hora em que eu sou vítima de um latrocínio, por exemplo. E o outro lado, que é a reificação do humano em objeto. Quando eu pego os classificados e vejo da Ana ao, sei lá, pense aí o Z, né? Vilma, que tem preço, né? Vendendo o seu corpo, né? E eu não estou aqui discutindo a perspectiva da prostituição, porque ela também acompanha a humanidade ao longo da sua história. Mas a pergunta que eu sempre lanço diante desse fato, né, da reificação do humano em matéria, em objeto, comprável, é você pensar quem compra. Não é pensar quem precisa vender por alguma razão. É quem compra. O corpo de alguém exposto um classificado no jornal. Será que a gente, ao filosofar, a gente pensa em questões por esse ano? Ou a gente continua indo na rua de mão única, ouvindo e pensando à luz do pensamento que não é meu, porque não temos essa emancipação, essa liberdade de pensar. Não acreditamos no Messias que está dentro de cada um. Esse é o grande desafio que o ser humano moderno precisa extrair-se dentro de si. E aí vem o agora do cognoscível, da cognoscibilidade. Isso é possível com ciência, com conhecimento. Aqui não se trata de academia, de educação formal. A gente tem como hoje, principalmente aí eu defendo os meus virtuais nessa perspectiva, ser um doutor no assunto. É só se doar a pesquisa, a leitura. Então não existe mais nível de escolaridade que garanta a qualidade. Tem muita gente saindo aí do ensino superior sem conseguir adentrar no mercado de trabalho, porque não consegue convencer. E tem pessoas que estão fora, que não tiveram a oportunidade, porque sabemos que vivemos num país em que apenas 1 de cada 400 jovens tem o privilégio de terminar o ensino superior. Esses são os dados do último censo, não posso considerar o de 2010, porque está cheio aí de estatísticas inventadas, construídas a partir de papéis e números. E aí estamos com uma juventude cuja grande parcela tem terminado o ensino básico semi-analfabeta, para não chamar de analfabeto, mas sem dominar sequer a língua culta do seu país, de sua cultura, sem ter um domínio lógico matemático, e aí não precisa ter mais nada dos outros campos da ciência. Então precisamos nos desafiar entendendo que precisamos de conhecimento, de desenvolver o nosso cognoscível. E aí, veja, esse sentimento de catástrofe que eu desperto aqui, chamando a nossa atenção, exige uma bruta ruptura com a repetição. Porque a vida é uma repetição, pelo menos da maioria das pessoas. Você espera o final de semana para fazer as mesmas coisas. Beber o mesmo borrinho ou a cerveja,
ir para o mesmo ambiente social, assistir o mesmo programa, chorar junto com o Narigão, que eu não lembro agora o nome, dando uma casa a uma família, quando eu tenho 57 milhões de prazeres sem lá, sem o que comer dignamente, etc. Mas a gente está lá no sofá, achando que aquele programa é fantástico, porque salvou uma família. Às vezes eu fico pensando, na minha estupidez ou ignorância, chamam como queiram. Aquela família poderá viver aquele paraíso que fica ali na televisão, nas imagens, na semana seguinte? A conta de energia, para não ir muito longe, aumenta em 100% no outro mês. Aí ela começa a vender aqueles produtos que ela recebeu, tudo a partir de uma propaganda comercial dos próprios produtos, das próprias empresas que financiam o programa. Ou seja, é um retorno do sempre igual. Quando eu chamo repetição aí, é você condicionar a sua vida como se ela estivesse sobre trilhos. Então precisamos entender que nós temos que construir a nossa estrada. Bill Gates, no livro A Estrada para o Futuro, ele desmonta essa ideia de homem mais rico do mundo e um dos mais inteligentes, mostrando que ele é, sim, o mais rico por coincidência e o mais inteligente porque consegue extrapolar o limite do conhecimento científico, porque ele conhece o humano. É só ler que você vai perceber. E outra coisa, desafiou o sistema capitalista. O livro dele chegou nas bancas a R$5. Tem quase 400 páginas. Sem dúvida, né? Enquanto condição de alerta para um despertar. Ou seja, sair dessa repetição é uma condição de alerta para um despertar. Entendo esse despertar aqui, dentro da filosofia benjaminiana, como um libertar. Portanto, já seria uma proposta que não é categoria dele, de emancipação do humano. Despertar para essa realidade. Sair do quadrado. Eu não sou obrigado a ver como você, muito menos você como eu vejo as coisas. Esse é o primeiro passo para tornar-se independente, autônomo. Pois é preciso juntar o que foi quebrado e restituir a mística de um paraíso perdido em que está presente a ideia de uma sociedade igualitária. Todo mundo fala isso da boca para fora. É como se não houvesse filtro entre a mente e o que falamos. A questão é se entendemos o que isso significa. Porque aqui não estamos tratando de todo mundo ter as mesmas coisas. Sociedade igual é igual em oportunidade. Se a gente cair no discurso anticapitalista sério de todo mundo ter as mesmas coisas, todo mundo andar de bicicleta, obviamente a gente não vai convencer a maioria nunca. Mas é oportunidade igual para todos. Isso é sociedade igual. A forma como cada um vai aproveitar isso, aí é muito particular. E aí isso faz parte do humano. Né? Se desafiar, lutar para conquistar. Porque já diz a filosofia, no dia que você acordar e não tiver problema, desafio, enfrentar, sua vida se ferrou. Porque o problema, ou melhor dizendo, os problemas são combustível da vida. É isso que nos motiva a viver, a caminhar, né, em busca dos nossos sonhos ideais, que contém em si, portanto, essa sociedade igualitária, o passado da humanidade, um instante de ação política no homem. A gente chama isso de um agora. Por quê? Diz Dalai Lama, só existem 2 dias no ano em que eu não posso realizar nada, o ontem e o amanhã. Portanto, tudo é hoje. Nós vamos ver lá na frente que não há passado nem futuro, tudo é presente. Pode observar que você não consegue mais mudar nada do que aconteceu ontem. É inalcançável. E por mais que você planeje, você não tem domínio nem de um segundo do que vai acontecer amanhã. Você pode até planejar e realizar, mas você não garante isso hoje. Por isso tudo se dá no hoje, no presente. O pensamento moderno, como é que ele se estrutura? Em falsos valores. Em falsos valores. Ou seja, não é que não haja uma exposição de valores morais e éticos, apenas eles estão sujeitos, submissos a uma ideia maior, que é a do próprio sistema. Consequentemente, isso vai conduzindo a uma degeneração da cultura. Como eu disse, não há identidade. Qual é a identidade do povo brasileiro? Né? Onde é que a gente fixa essa identidade? Cadê a tradição? Né? Ela acabou. Você tendo 2 filhos, você observa que um não é igual ao outro em nada. Não é somente em alguns aspectos da personalidade, em nada, em absoluto. Os gostos podem ser completamente diferentes, o comportamento, a dedicação a uma causa, seja o que for. Então essa cultura está morta. A manipulação das massas, tudo é massa. Nós somos conduzidos a gostar das mesmas coisas, vestir as mesmas roupas, comer as mesmas comidas, assistir, ou seja, tudo é massa, como diz o Zé Ramalho, ou vida de gado. Nós somos tangidos a uma porteira, seja do consumo, seja do sexo, seja dos vícios, enfim. E é engraçado porque esses deuses criados pela modernidade têm seu tempo. Onde é que está o Deus do consumo? Está aí no shopping.
Você sabe quando é que só o Iguatemi arrecada por dia de estacionamento? R$100 mil em média. Isso no dia a dia. Estamos falando do período de autoestação, enfim. Onde é que está o Deus do dinheiro? Veja os bancos. Há uma estatística, eu não tenho a fonte agora, que as pessoas que andam em bancos diariamente, que andassem nas igrejas, vai sair 70 vezes o número de igrejas que existe no mundo. No shopping seriam 220 vezes o número de igrejas que existe no mundo. Olha como são tempos. Né? Então está cheio de Deus para nos conduzir, né, a essa falsa moral, a essa falsa ética, a esse conjunto de falsos valores que permeiam nossa vida. E aí, obviamente, tudo é mitificado. Né? Veja que nós temos mitos, eu não vou citar não por uma questão ética, mas a política é vista de forma mítica. Né? Até os nossos representantes aparecem dessa forma. E finalmente a gente vai constituir que a soma de tudo isso, que é essa sociedade decadente, leva a uma barbárie. Que a gente não quer enxergar. Mas veja, como os fatos falam por si só e não tem como serem contestados. Segunda-feira de manhã, casualmente, eu ligo o rádio e qual é a informação que estava lá? Já haviam 49 corpos passados pelo IMS. Ainda faltava o dia de São José para completar. Um simples final de semana. E aí vamos ver as causas. 23 foram no trânsito. Mas espera aí, o Código de Trânsito brasileiro é o francês traduzido. É verdade. Mas o que ocorre? Ele não está na ideia das pessoas. Ele não está na consciência das pessoas. Ele está apenas numa indústria de multas, de equipamentos para multar e até de pessoas que representam as instituições para multar. Por que eu posso dizer isso? Porque fatos comprovam essa relação, sem generalizar, é óbvio. Mas uma pessoa, conhecida minha, relatou um fato que eu fiquei surpreso. Ao ser parado numa blitz, casualmente, tendo ingerido bebida alcoólica, que estava visualmente perceptível, o que a autoridade de trânsito diz para ele? Você tem duas opções. Ele até ficou surpreso. A primeira é você fazer o teste do bafômetro e ir com a delegacia. Aí ele disse, e não é isso que vai acontecer, não. A segunda, você não faz o teste, vai ser recolhido sua carteira, você vai achar alguém para levar seu veículo daqui e você vai pagar uma multa de R$957. Dá para entender onde é que está a lei? Está na subjetividade de cada um. Porque dependendo da situação, o dinheiro compra a lei. E aí como é que eu vou educar essa juventude que vai construir esse país, que vai dar continuidade a esse país, diante de situações como essa? Então, essa civilização que nós estamos vivendo, ela vive em decadência. Por quê? Porque ela vive um contexto de desilusão diante da miséria nua. Né? É uma miséria nua. Que mesmo que eu tenha tudo, a sensação é que eu não tenho nada, eu não tenho segurança. Você pode observar isso, ninguém garante segurança ao outro. O Estado não garante, né? Não tem como você se livrar dessa insegurança, dessa sensação de exposição. Por outra, você se sente preso dentro da sua própria casa, com os mecanismos que você coloca para poder se proteger, pelo menos daquele inimigo mais simples, né? Porque os maiores planejam sem saída. Mas já vez que o sequestro ocorre naqueles que têm segurança total, ou pensam que tem carro blindado, segurança acompanhando, vão deixar buscar em todos, e mesmo assim ocorre esse tipo de crime. Então não há, todo mundo está nu diante dessa realidade, que atinge as massas e a todos, enquanto massa, e destrói suas inclinações revolucionárias, ou seja, é cada um por si. Essa é a sensação que a gente tem hoje, cada um tentando se livrar, cada um achando que não vai acontecer comigo. Você vê isso do menor, do mais pobre, do menos, culturalmente falando, ao máximo. Você pega o homem mais rico do Brasil, segundo a reportagem, e vê o que o filho dele fez nesse final de semana. Ceifou a vida de um jovem de 30 anos e acha que é simplesmente usa segurança, ninguém sabe quem foi que fez o papel, porque segundo a testemunha não foi ele, num carro que certamente tinha uma velocidade que não dá nem para descrever, considera a distância que caiu a bicicleta do rapaz atropelar, e ele manda pagar o enterro, faz na sua parte material e acha que pedir desculpa era suficiente. Mas está tudo bem, né? Exatamente. Aí eu me lembrava daquele caso contrário, em que a morte foi sobre uma grande pessoa aí da mídia, né? A repercussão que teve foi outra. Então veja, dois pesos e duas medidas sempre. Então a gente vive essa miséria nua. Enquanto isso, o sistema vai penetrando na mente das pessoas e vai instalando, fertilizando nossas mentes para instalar, implantar a sua ideologia. Então, apenas em proporções diferentes, nós vivemos essa ideologia capitalista. E aí aparece o estado que a gente chama de exceção.
Na verdade, essa frase, né, estado de exceção, ela é uma analogia, ressuscitar do Estado nazista. Como que o nazismo, principalmente na figura do Hitler, conseguiu curvar o povo alemão, que sempre foi um povo destaque na cultura, né, no conhecimento, continua sendo, por sinal, mas naquele momento, que é o intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os nazistas conseguiram uma lavagem cerebral nesse povo tão capaz, tão independente, que levou a essa barbárie que foi a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus atrocidades dentro dos campos de concentração. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal que esteve em Auschwitz, e ele descrevia o que ele passou. Entre muitos dos episódios, o que marcou mais, eu acho que a todos que ouviram, não somente a ele que passou, foi quando ele diz assim: olha, quando nós descemos do trem, em vagões que cabiam em média 60 pessoas, mas que traziam quase 200, em que a grande maioria já morria no caminho, pisoteado, que a gente conseguiu descer ali, ficamos diante de uma equipe médica, tomamos um banho de mangueira, nos desceram, e aí os médicos, ao avaliar, separavam as crianças, os idosos, e aqueles como ele, jovem, forte, para o outro lado. Eles não sabiam para onde estavam indo as mulheres, crianças e idosos, mas nós sabemos. E depois eles foram para, exatamente, não mais, agora, para dentro das câmaras de gás. Era chamado chuveiro. Tá, pronto. E aí esses escolhidos iam para as fábricas de armas, fardamento, o produto, enfim. Mas antes de ir, aí vem um grande detalhe, que eu acho que nessa hora não tem como não chorar. Quando ele diz que fica diante de um dos generais do nazismo, ele, com um simples gesto, ele decide sobre sua vida. Se você vai também com as crianças, mulheres e idosos, ou se você vai trabalhar. Esse simples gesto decide uma vida. Então, se a gente observar, né, esse momento, esse estado de exceção que se criou para nós, é esse que a gente soma a cada final de semana, diante de todos os crimes, da violência urbana, no trânsito, etc., também é uma guerra. São números de uma guerra. Precisamos reconhecer esse estado de exceção. Isso é inadmissível. Temos que cobrar atitude. E ela nasce dentro de cada um. E aí, veja, o fracasso das relações humanas vão gerando essa descontinuidade que provoca nesse homem uma impotência diante desse patrimônio cultural. Né? E resgatar essa cultura de um povo solidário, não resta dúvida, de um povo hospitaleiro, de um povo caridoso. Estamos perdendo tudo isso, o altruísmo, está entendendo? A bondade, a misericórdia. É a frieza que permeia nossas vidas. O outro é o inimigo potencial, até que ele me prove o contrário. Essa é a nova realidade. Não à toa você mora muitas vezes num apartamento, como é a minha realidade, e você passa pelo vizinho seu, cuja parede divide 2 famílias, e você não conhece o nome da outra. Você muitas vezes sugere um bom dia e não é respondido. Então nós temos uma total mudança no comportamento humano, dentro dessa perspectiva. E aí, lógico, acentua-se a isso, o conformismo, cada vez se conformando, é assim mesmo, não vamos mudar o mundo. E aí eu vou me sentir naquele grão de areia no deserto, que o vento é que me conduz. No caso, o sistema vai me levando. A desmemorização, não há mais memória. Né? A gente está sempre preocupado com os novos desafios, amanhã. Né? Eu não penso no passado, as experiências do outro não me servem. É como se todo mundo tivesse que passar pelo mesmo ritmo de passagem, para aprender apanhando. Né? Esse é o comportamento. Se não fosse assim, pelo exemplo a gente ajudaria. E aí ninguém iria, por exemplo, para os vícios, porque sabe quais são as consequências. Né? Os jovens que estão aí na droga, a grande maioria, mas a grande maioria deles não chega aos 25 anos de idade. E tem gente preocupada em pena de morte para eles, os criminosos. Eles já estão condenados à morte, já estão no corredor. Se considerar que eles não vão chegar a 25 anos de idade, segundo as estatísticas, já estão caminhando para a morte, já estão com o pé na cova. Discutir a pena de morte é desviar, é o desvio da modernidade, a atenção para o problema, buscando suas causas, que nascem lá na educação, lá na falta de oportunidade. E isso tem gerado na massa, na cultura de massa, a ideia de que estão certos. Vejam, o nosso Estado, por exemplo, sem entrar aqui no julgamento, mas ampliamos o nosso quadro de segurança pública em 8 vezes já, nos últimos 15 anos. Esse é o efetivo policial hoje. E o que foi que aconteceu? Os crimes aumentaram. Em todos os níveis. Porque a violência não nasce na vontade do indivíduo, nasce no meio em que ele vive. É bem diferente.
Não tem como você vencer a violência com violência. Não estou dizendo e negando